Rádio França Internacional. Segunda parte da nossa emissão. Hoje é dia de Vida em França, mas antes temos o convidado de Neide Ribeiro, o sociólogo e analista político Diamantino Lopes, sobre a visita do presidente francês Emmanuel Macron à Guiné-Bissau. Convidado. Terminou esta quinta-feira a visita de 12 horas que o chefe de Estado francês Emmanuel Macron realizou à Guiné-Bissau. A primeira deslocação de um estadista francês que coincide no momento em que o presidente Umaru Sissoko Embalo assume a presidência rotativa da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO. Em entrevista à RFI, o sociólogo e analista político Diamantino Lopes refere que as questões de direitos humanos no país não devem ser abordadas pelos dois líderes políticos. Todavia, sublinha que esta viagem pode abrir portas a Bissau, tendo em conta a importância de Paris na cena internacional. Essa visita tem múltiplas importâncias. Começamos pelo âmbito diplomático, sendo presidente de um país muito importante da União Europeia. Isso reflete de que maneira uma importância para a Guiné-Bissau pode, de um certo modo, abrir certas portas para o país, considerando a influência de Paris, não só na Europa, como também a nível das Nações Unidas e também a nível da África, porque a França tem uma presença bem representativa na África, sobretudo África Ocidental, onde a Guiné-Bissau está enquadrada geograficamente e pertence a múltiplas organizações subregionais na qual a França tem muitos interesses e também influência, desde o EMO, a CEDEAO, a União Africana. Esta deslocação coincide com a presidência rotativa da Guiné-Bissau na CEDEAO. O que é que a França tem a ganhar com esta visita numa altura em que a Guiné-Bissau preside a CEDEAO? Exercendo a presidência da Conferência de Chefes de Estado do CEDEAO, com certeza terá condições de influenciar também agendas da CEDEAO. A França está muito preocupada com a situação no Mali, na Guiné-Conakry, no Burkina e também em Côte d'Ivoire. São celeiros de França, celeiros econômicos. São um conjunto de países na qual a França tem muito interesse, não só econômico, também de segurança, com a questão de terrorismo, jihadismo, nessa zona, que afeta de que maneira o interesse econômico da França, porque tem muitas empresas nesses países. A França que está a perder influência em vários países da sub-região, que são as suas ex-colónias, o que permite muitas vezes aos rivais da geopolítica, como a Rússia e a China, aumentarem as influências nesses países. Que papel pode desempenhar o presidente Umaru Sissoko Embalo neste xadrez político? É, de um certo modo, complexo o papel que o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, possa jogar nesse xadrez, visto que a África colonizada pela França vive de um dilema na relação França-Rússia, visto que a Rússia sempre esteve ao lado desses países, ao longo da luta de libertação desses países, sempre deu apoio desde armamento, treinamento, alimentação. Depois da Guerra Fria, o Ocidente voltou a assumir o protagonismo nesses países, mas nunca os líderes africanos deixaram a Rússia. Vivem desses valores históricos, consideram sempre esse apoio da Rússia, por isso não conseguem deixar a Rússia. Tudo indica que a Rússia vai ganhando protagonismo porque está também a melhorar o seu índole político, estratégico, sobretudo no âmbito militar e econômico, nesses países. Está a procurar novos parceiros. E agora o interesse da Rússia para a África é muito mais crescente, considerando, claro, o conflito com a Europa devido à guerra com a Ucrânia. Então, os novos aliados da Rússia é a África, China, Índia, esses países. E a Rússia vai investindo e a África tem necessidade. E, sobretudo, no continente estão ressurgindo o espírito panafricanista. Há despertar dessa consciência cívica que, de um certo modo, está a comprometer o interesse de França nesses países e agora está a fazer um périplo para, de um certo modo, recuperar o terreno que está perdendo ao longo do tempo. E o presidente Embalo tem também a sua influência na costa, tem boas relações com esses países da costa africana. Não é por acaso que ele foi nomeado e
exercer essa função. Não é porque a Guiné-Bissau conquistou isto pelas suas ações democráticas. Se formos ver, no fundo, a Guiné-Bissau não merecia isto. Vários analistas dizem que a Guiné-Bissau conseguiu a presidência rotativa da CEDEAO porque neste momento o Senegal está a presidir a União Africana. Sim, muitos fazem essa correlação dos factos, porque o presidente da Guiné-Bissau e o Macky Sall do Senegal têm uma relação muito íntima, sobretudo após a ascensão do poder de Umaru Sissoco Embalo. Pronto, o Senegal é praticamente um padrinho desse regime nesse preciso momento. Então, fazendo essa combinação, podem, de certo modo, mexer com alguns xadrez a favor do interesse dos seus parceiros superiores, neste caso a França. Os partidos políticos do Espaço de Concertação Democrática da Guiné-Bissau enviaram uma carta a Emmanuel Macron, onde se mostram satisfeitos com a deslocação. No entanto, alertam para o facto desta visita poder legitimar um regime fortemente criticado, por exemplo, no último relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre os direitos humanos e corrupção. Considera que há este risco? Não, isso não interessa à França nesse preciso momento, vai fechar olhos a esses valores dos direitos humanos. Não é a preocupação da França. A França tem uma agenda própria. Mas é sempre bom fazer as críticas, mostrando que isto não está bem. O que aparenta ser não é exatamente assim. Mas também, ou mostrar à França e ao seu presidente que a sociedade com visões críticas percebem o do seu interesse. Não tem nada a ver com o bem-estar diretamente do povo guineense, mas sim é salvaguardar o seu interesse e o interesse da França. Qualquer grupo político social consciente faz essa reflexão, porque faz todo sentido alertar nessa perspectiva. No comunicado sobre a visita à presidência francesa, declara que as questões da governação e do Estado de Direito serão abordadas. São conhecidos os retrocessos nas questões dos direitos humanos, nomeadamente com detenções arbitrárias, raptos, espancamentos dos cidadãos e intimidação de jornalistas. Estas questões serão discutidas? Bem, não conheço profundamente a agenda, mas, pelos vistos, esse assunto não faz parte das prioridades dessa discussão. Sei que o presidente Macron vai reunir com o governo através da ministra dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Defesa e também o ministro das Finanças e com o primeiro-ministro. Portanto, esses atores vão discutir outra coisa que não tem nada a ver com o aspecto de violação dos direitos humanos, até porque não interessa o sistema. O que o sistema vai fazer aparentar é que tudo está em ordem. Até porque quando acontecem esses casos, sempre dizem que é um caso isolado, não há responsabilização. O próprio primeiro-ministro diz que esta visita é fruto da estabilidade que se vive no país. Pois, é o mínimo que ele poderia dizer, não é? Como é que você pode pensar que estamos num país estável, permitem visitas de um conjunto de chefes de Estado e vivemos essa crise a todos os níveis, desde crise económica, financeira e, sobretudo, crise social, associado aos casos de rapto, de espancamento. Recentemente foi uma criança de 17 anos, raptados porque o pai faz direto nas redes sociais criticando o regime. O deixa entender que há uma crescente violação da liberdade de expressão e intimidação de qualquer um que opõe à visão política do regime vigente no país. As palavras do sociólogo e analista político Diamantino Lopes, ele que foi o nosso convidado esta quinta-feira.